Convocação, 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 convocação. A palavra convocação parece ter se tornado um xingamento. O espectador simplesmente se cansou. Cansou de, em vez de uma história, receber cada vez mais lições de moral, de que assistir a um filme com uma criança se transforma em uma conversa sobre um assunto desconfortável. O roteiro é ajustado para se alinhar à tendência ou à ideia de justiça social. Mas apesar de muitas críticas à pauta serem bastante justificadas, ao longo dos últimos anos surgiram tantos mitos em torno dela que o tema em si acabou virando um espantalho. Alguns começaram a enxergar a pauta literalmente em tudo, até mesmo onde ela nem existe. Às vezes é difícil distinguir entre a realidade e as fantasias dos comentaristas, como se fosse uma explicação universal para qualquer filme ruim. Alguns acreditam que Hollywood é controlada por fundos secretos e lobistas, enquanto outros pensam que diretores são forçados a incluir diversidade nos filmes. Sob a ameaça de sanções, outros acham que isso é invenção de quem vê segredos em tudo. Então, hoje vamos descobrir o que disso é verdade e o que é mito. Se essa tal agenda realmente existe e, se existe, quem é que realmente a implementa? E o principal, será que as coisas estão realmente tão ruins quanto pensamos? Tenho certeza de que, ao ver este vídeo até o fim, você vai se surpreender com as distorções e mitos sobre esse tema. Ele é negro, mas para que falar isso em voz alta? Porque você está gritando, então quer dizer que somos racistas? Isso é racismo. Todos vocês provavelmente já ouviram a palavra agendas, já que decidiram assistir a este vídeo, certo? Normalmente, entende-se por isso que, supostamente, surgiram certas regras na indústria do cinema que obrigam os criadores de filmes e séries a levar em conta a representatividade, ou seja, para garantir mulheres nas funções adequadas na tela. Minorias raciais, étnicas, personagens de diversas orientações e identidades de gênero, pessoas com deficiência e, em geral, quem antes era só figurante ou nem aparecia no cinema popular. A representatividade agora meio que deixa de ser um subproduto da história e se torna uma das principais tarefas da produção. O diretor quer fazer um filme, mas parece receber sugestões sussurradas o tempo todo. Precisamos de uma mulher forte aqui, personagens diversos ali, alguém não branco aqui. Isso não pode de jeito nenhum para não ofender ninguém. Isso é evidente em remakes e continuações de franquias antigas, onde personagens conhecidos mudam de gênero, raça ou identidade sexual. Basta lembrar de alguns exemplos famosos que viraram memes. A Nova Pequena Sereia, onde Ariel foi interpretada por Halle Bailey, e O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, onde elfos e hobbits negros apareceram na Terra-média. Porque, segundo fãs, Tolkien deve estar se revirando no túmulo, respeitando todas as raças e culturas? Nesse mundo simplesmente não havia originalmente tais personagens. E claro, em Branca de Neve, a protagonista não é mais branca como a neve, literalmente. E os anões foram trocados por criaturas em imagens geradas por computador, o que irritou até parte da comunidade de pessoas de baixa estatura. Por isso, muitos espectadores ficaram com a impressão de que estavam reescrevendo o conto de fadas para eles, e que eles não tinham concordado com isso. E há uma parte especialmente ativa do público que está categoricamente insatisfeita com tudo isso. Para eles a imagem é mais ou menos assim. Em algum lugar nos bastidores, existem enormes corporações e marionetistas invisíveis que investem muito dinheiro nessa mesma pauta e a empurram para todos os lugares possíveis. A lógica é simples. Quem paga, escolhe a música. Se o dinheiro está com os grandes fundos, então são eles que decidem de que cor será a próxima princesa e quem será transformado em personagem não tradicional na nova temporada. Com frequência, nessas conversas, surge uma empresa como a BlackRock. É realmente um monstro do mundo financeiro, a maior gestora de ativos do mundo, que movimenta trilhões de dólares através de fundos e ETFs. Segundo estimativas, a BlackRock gere cerca de 13 trilhões de dólares em ativos. Eles são um dos principais investidores do mundo, e a BlackRock também tem investimentos na Disney. Parece realmente impressionante, e é nesse momento que começa a aparecer. São eles que ditam as regras. Disney e Netflix, quantas pautas cada filme deve ter? E a primeira pergunta que realmente devemos fazer é: essa tal pauta realmente existe na realidade? Talvez a gente só veja alguns casos barulhentos
e acabe percebendo isso como um sistema? Afinal, o cérebro funciona de um jeito curioso. Basta perceber um padrão uma vez e depois começamos a encontrar confirmações em todo lugar. Esse viés cognitivo até tem um nome: efeito Baader-Meinhof. Por exemplo, você começa a pensar em se mudar para outro país e de repente começa a notar notícias, vídeos justamente sobre imigração, vistos e adaptação, além de descobrir que muitos dos seus conhecidos também estão pensando nisso. Você começou a se interessar por criptomoedas e agora parece que todo mundo ao seu redor também está interessado e discutindo o preço do Bitcoin. Quando você quer ter um filho, parece que todos ao redor também estão tendo filhos. Talvez o mesmo esteja acontecendo com a pauta do cinema. Notamos algumas ações, exemplos marcantes, e agora qualquer aparição de uma mulher de armadura ou colante, ou de um herói negro em fantasia, automaticamente recebe o rótulo de pauta. Precisamos admitir que a pauta no cinema existe. Não é só conversa de trolls, mas mecanismos oficiais documentados. Por exemplo, o Oscar implementou, a partir de 2024, padrões especiais sem os quais um filme não pode concorrer à indicação de melhor filme. O filme precisa cumprir ao menos 2 dos 4 critérios: representação de personagens e temas, diversidade entre criadores, acesso de minorias a carreiras e trabalho com distribuição e público. Se você é diretor e quer que seu filme seja indicado, precisa considerar a presença de mulheres, pessoas negras, brancas e outras minorias. Ou seja, a pauta não é um mito. Mas sabe de uma coisa? Eu li atentamente esses requisitos do Oscar e, na verdade, tudo não é tão rígido assim. Em primeiro lugar, esses requisitos se aplicam apenas à categoria de melhor filme. Para outras categorias, como melhor ator ou direção, esses requisitos não são obrigatórios, pelo menos por enquanto. Em segundo lugar, se você ler atentamente os requisitos, o filme precisa cumprir 2 dos 4 padrões: A, B, C ou D. Ou seja, você pode escolher a quais requisitos vai atender e dá para escolher uma opção bem tranquila. Por exemplo, você pode escolher o item B3, segundo o qual sua equipe de filmagem deve ter pelo menos 30 mulheres, o que na verdade é uma situação bastante comum. Pronto, o primeiro dos 2 itens já está cumprido, depois você escolhe o item D1. Basta apenas garantir que na empresa responsável pela distribuição e publicidade haja pelo menos uma mulher em cargo de liderança, e pelo menos um afro-americano, latino-americano, asiático ou outro representante de minoria étnica em cargo de liderança. Tenho certeza de que as empresas de distribuição já cumprem esses critérios na prática e pronto, você atendeu à exigência. O Oscar de melhor filme não exige forçar o enredo nem pressionar o autor. Por isso, existe uma pauta, mas ela é mais de caráter declarativo. Mas o mais interessante é que esse fenômeno não é nada novo. Sempre houve uma pauta, só que antes ela era diferente. Vamos lembrar do Código Hays, que governou Hollywood dos anos 30 até os anos 50. Por exemplo, ele proibia mostrar no cinema o amor entre pessoas brancas e negras. Portanto, todo relacionamento interracial era visto como tabu. Além disso, qualquer obscenidade, cenas sexuais e outras coisas pecaminosas deveriam ser mostradas de forma extremamente velada ou simplesmente proibidas. Isso significava que até os anos 60 havia uma diretriz na tela sobre o que podia e o que não podia ser mostrado, que ditava a moral e os critérios de normalidade. Era uma agenda, só que de outro tipo, refletindo os valores da sociedade conservadora daquela época. Menos de 100 anos depois, o que antes era proibido, agora é muito bem-vindo em Hollywood. Então, sempre houve uma agenda, mas sua forma mudava dependendo de quais valores dominavam. Antes eram proibições e censura, agora são representatividade e inclusão. Certo, existe uma agenda e ela é bem real, mas a próxima pergunta é: quem a implementa, quem decide quem e por quê agora deve necessariamente aparecer na tela? Será que por trás de tudo isso realmente existem marionetistas invisíveis com malas de dinheiro? Quando mencionam a implementação da agenda, em Hollywood, frequentemente mencionam o chamado Índice Environmental, Social and Governance,
e afirmam que, se uma empresa quiser obter financiamento ou crédito, ela deve estar em conformidade com esse tal índice Environmental, Social and Governance, onde a diversidade, a inclusão e outras virtudes sociais desempenham, é claro, um papel fundamental. Se quiser dinheiro dos poderosos, inclua tudo o que for necessário no roteiro. Os grupos também costumam mencionar que, por exemplo, dívidas enormes se acumularam, e isso estaria relacionado ao fato de que, supostamente, a Disney, ao promover ativamente sua agenda em seus filmes, lança muitos projetos fracassados. Como resultado, a empresa ficou com dívidas enormes, que até 2025 passaram de 43 bilhões de dólares. Para cobri-las, a Disney recorre novamente a empréstimos, e em resposta houve: cumpram os padrões Environmental, Social and Governance, caso contrário, não haverá financiamento. No final, as empresas cumprem essas exigências, o que novamente leva a uma série de fracassos. E assim por diante, em um ciclo sem fim. Vamos analisar se as coisas realmente são assim? Em primeiro lugar, sim, a Disney tem dívidas. E em determinado momento isso causou preocupação, mas essa dívida está sob controle. O lucro operacional da empresa é suficiente para cobrir essa dívida. Pegar dinheiro emprestado para um negócio tão caro não é apenas normal, mas muitas vezes é simplesmente necessário para poder crescer. Por isso é estranho ver comentários como: "Tá vendo? É isso que acontece quando pega empréstimo. Nunca faça isso." Em segundo lugar, a dívida não é resultado apenas de filmes ruins. Sim, o fracasso de Branca de Neve realmente foi sentido pela empresa, mas essa dívida não surgiu de um dia para o outro. Isso também é resultado das grandes aquisições da Disney. O mesmo aconteceu com a 20º Século Fox, por exemplo. Quando a Disney adquiria outras empresas, ela também assumia suas obrigações financeiras, ou seja, suas dívidas. E em terceiro lugar, o ponto mais importante: nem todo filme que parece um fracasso no papel realmente dá prejuízo, de verdade. A Disney é um enorme ecossistema: cinema, merchandising, parques, streaming, licenças e brinquedos. Como dizem de brincadeira, os filmes da Disney não é um produto final em si, mas sim um comercial caro para vender brinquedos. O orçamento é investido, mas o principal lucro vem de fontes completamente diferentes. Entendido? Agora vamos falar sobre aquela temida classificação Environmental, Social and Governance, que supostamente é exigida por quem concede os empréstimos. Para começar, Environmental, Social and Governance não se resume apenas à representação da sigla. Environmental, Social and Governance significa Environmental, Social Governance, ou seja, meio ambiente, esfera social e governança. E se detalharmos ponto a ponto, o quadro se torna muito mais simples. E representa ecologia, emissões, reciclagem, eficiência energética. G é governança, transparência, prestação de contas, combate à corrupção e direitos dos acionistas. Só o S trata da parte social, abrangendo diversidade, inclusão, igualdade no trabalho, segurança dos funcionários e ética com clientes. Ou seja, Environmental, Social and Governance não é uma ferramenta ideológica, mas sim uma tabela de critérios para negócios sustentáveis, onde a representatividade tem papel importante, porém pequeno. Além disso, todos os fios das acusações geralmente levam a BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo. Supostamente são eles que impõem a pauta Environmental, Social and Governance. Eles só financiam estúdios se seguirem a classificação e depois determinam quem e como Hollywood deve filmar. É justamente a BlackRock que segue rigorosamente a política diversidade, equidade e inclusão. Diversidade, equidade e inclusão, ou seja, exatamente aquela diversidade, igualdade e inclusão. Parece impressionante, mas há algumas inconsistências. Em fevereiro de 2025, a BlackRock anunciou o fim de sua política diversidade, equidade e inclusão, considerada por teóricos da conspiração como a origem de todos os males. Em uma carta aos funcionários, a empresa declarou que está adotando uma estratégia corporativa neutra e não exigirá mais que os parceiros demonstrem diversidade apenas por diversidade. Acontece que o principal vilão de Hollywood de repente recuou. Isso ocorreu com a mudança dos ventos políticos nos Estados Unidos da América. Podemos dizer que mudaram de lado, mas antes influenciavam claramente a indústria do cinema, certo? Na verdade, não muito. Em primeiro lugar,
BlackRock é um fundo de investimento público, não uma irmandade secreta de bilionários. Ele conta com uma enorme quantidade de investidores privados, incluindo americanos comuns, que investem suas economias de aposentadoria. Então todos esses 13 trilhões da BlackRock não são um baú dos Rockefeller, mas sim o dinheiro de várias pessoas diferentes, reunido em uma carteira comum. Em segundo lugar, na maioria dos casos, a BlackRock atua como um fundo de investimento passivo. Isso significa que ela não escolhe manualmente em quais empresas investir, mas compra participações por meio de fundos de índice, ou seja, simplesmente segue o mercado para distribuir os riscos. Por exemplo, se o fundo foi criado para acompanhar o índice S&P 500, ou seja, o índice das empresas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos da América, ele automaticamente compra ações de todas as empresas que compõem esse índice nas mesmas proporções, e não escolhe qual dessas empresas apoia determinada pauta e qual não apoia. Há poucos fundos ativos, porém a BlackRock ainda não detém participações majoritárias em estúdios de cinema. Ou seja, 50% mais uma ação. Eles realmente possuem cerca de 7 ações da Disney, um pouco menos na Netflix e na Warner Bros. Discovery. Mas isso não basta para definir a política. A opinião de um acionista assim é considerada, mas não é decisiva. Ele só pode votar no conselho de administração. Ele não participa da gestão dos estúdios, não dita o roteiro e não decide quem vai interpretar a Ariel. Ele não tem autoridade para isso. Então, a teoria de que a BlackRock impõe uma agenda por meio das classificações Environmental, Social and Governance soa bonito, mas não resiste à verificação dos fatos. A agenda existe, mas parece que outra pessoa a executa. Quem seria? Então, quem afinal está implementando essa tal agenda? Pode surpreender, mas nos Estados Unidos há muitos movimentos sociais onde representatividade e igualdade são levados a sério. Pode-se discutir sobre o quanto eles representam em termos percentuais, mas no espaço da mídia, não são os que são maioria que se destacam, e sim aqueles que gritam mais alto. E Hollywood, que fica na Califórnia, um dos estados mais liberais e progressistas do país, simplesmente vive assim. Nesse contexto, historicamente, tudo isso não começou ontem. As raízes desse tema vão direto para a escravidão americana. A desigualdade racial sempre foi dolorosa e serviu de base para debates sobre igualdade de gênero, orientação, individualidade e deficiência. O movimento afro-americano pelos direitos civis nos anos 60 foi a locomotiva que puxou todo o resto, do feminismo às minorias. Por isso, na terra natal de Hollywood, o tema da pauta não causa tanta negatividade quanto aqui. 14% da população do país são afro-americanos, ou seja, mais de 48 milhões de pessoas. E isso estou falando apenas de um grupo. Então, dizer que a pauta irrita todo mundo e só traz prejuízos é, no mínimo, estranho. Os Estados Unidos têm uma cultura de protesto desenvolvida e organizações históricas de direitos humanos, como Gay e Lesbian Alliance Against Defamation Human Rights Campaign, National Association for the Advancement of Colored People Times Up e Black Lives Matter. E ninguém quer ser alvo dessas organizações. Uma fala imprudente de um ator, uma cena que pode ferir os sentimentos de alguém. E aí a hashtag de boicote ao seu filme já está entre as mais comentadas, e você pode até ser completamente cancelado. Por isso, muitos estúdios para os quais o cinema é frequentemente apenas um negócio, simplesmente preferem se precaver. Eles reagem à demanda pública para evitar escândalos e prejuízos de imagem. Todo mundo gosta disso? Claro que não, mas nenhuma grande empresa quer se encontrar em uma situação onde seja acusada de racismo, sexismo ou discriminação. Por isso, muitas vezes, é só um instinto corporativo de autopreservação. Esse medo de ser pego é satirizado com muita precisão em um dos episódios da série de televisão criada por Seth Rogen. Não consigo resistir a contar para vocês esse episódio. A seguir vem spoiler, muitos spoilers. Tudo começa de forma inocente. A equipe decide convidar o rapper Ice Cube para dublar o personagem de um refrigerante. Temos a bordo Bill do Hamel, Sandra e também Cuba. Isso não é um elenco dos sonhos. Parece uma boa jogada, mas a alegria acaba rápido. Uma funcionária observa preocupada.
que um determinado grupo de pessoas historicamente compra Kool-Aid com mais frequência do que outros. Todos, em pânico, decidem pedir a opinião da asiática da equipe. Meio que, para equilibrar, precisam perguntar para Queen. Ela é jovem, está por dentro do assunto, tem um corte de cabelo estiloso e não é branca. Ah, qual é você? Depois encontra um funcionário negro. Pra mim tá tranquilo, graças a Deus. Se tivessem colocado um branco no papel ao invés de um negro, aí seria racismo. Ele admite, meio sem jeito, que não fala por todos os negros. Não, eu não quero, sabe, falar por todos os negros de uma vez. Então ele encontra mais alguém. Abra os olhos para esse garoto negro. Jarro, Kool-Aid, agora é negro. Depois surge uma nova pergunta. Por que o herói negro não tem uma esposa negra? E se isso ofender alguém... Isso é ruim, se você quer dizer que uma mulher negra para um cara negro bem-sucedido é algo estranho. A equipe decide discutir tudo com o próprio Ice Cube, mas isso só piora a situação. Piora a situação. Você está me demitindo? Acha que os caras brancos jogam melhor que eu? Alguém realmente se preocupou com isso. No final, eles mudam completamente o elenco, e agora todo o elenco do filme é negro. O elenco será todo negro como em Pantera Negra, e ninguém pode reclamar. Os roteiristas, ao ouvirem isso, imediatamente caem fora. Ouçam. Se escolheram essa estratégia, daqui em diante nossos caminhos se separam. Ninguém quer se envolver com possíveis problemas. O diretor, confuso, diz que vai reescrever tudo sozinho. Eu vou reescrever. Eu mesmo, não tô nem aí, vou fazer tudo. Obrigado, Nick. Eu sabia que você não ia me decepcionar. Obrigado. Mas, para economizar tempo, ele precisa usar inteligência artificial para animação. Inteligência artificial... No sentido de realmente artificial, quero dizer sim, dá para envolver pessoas com inteligência natural. Chega para a tua apresentação. Agora tudo parece perfeito, todos representados e satisfeitos. Ice Cube... Oh, querida, mas não. O escândalo ainda está crescendo, só que agora não é mais por causa da cor da pele, e sim porque usaram inteligência artificial na produção. No Reddit dizem que não é uma rede neural que cria os gráficos, mas sim animadores talentosos, e isso é verdade. Ou seja, tentando agradar a todos, o produtor acabou sendo culpado de novo, só que por outro motivo. Vocês estão tirando empregos das pessoas, estão tirando... Vocês. A personificar todos os problemas de Hollywood é uma caricatura. A situação de Hollywood é retratada com incrível precisão. Todo mundo tem medo de ser atingido. Todos tentam ser perfeitamente corretos, mas acabam se tornando uma máquina absurda de autocensura. Sim, após a troca de governo dos Estados Unidos da América em 2025, alguns acham que todos vão mudar de lado. Supostamente, as corporações vão encerrar os programas de diversidade, igualdade e inclusão, e a pauta vai acabar. Mas na prática não é assim. Algumas empresas realmente deram um passo atrás, incluindo a BlackRock, mas muitas, pelo contrário, declararam publicamente que não pretendem mudar de rumo. Entre elas, por exemplo, Netflix, Walmart, Apple e muitas outras. Eles declararam diretamente que a política de inclusão e apoio às minorias continuará sendo parte da cultura corporativa deles. Claro, nem todo mundo gosta dessa situação, e o descontentamento também está crescendo. Mas o que o público realmente quer, isso já é outra conversa. A maioria não é contra a diversidade, mas sim contra filmes ruins. Se o filme é bom e a história funciona, o público não liga para quantas mulheres, pessoas negras ou com deficiência aparecem. Ninguém critica Quentin Tarantino por Kill Bill, onde uma protagonista forte busca vingança, porque o filme é excelente. Ninguém se incomoda com Alien de Ridley Scott, com a mulher forte Ellen Ripley, ou com O Exterminador do Futuro 2, com Sarah Connor. O mesmo ocorre, por exemplo, com o filme Intocáveis, que mostra a amizade entre um homem negro e uma pessoa com deficiência. É um filme sincero e gentil, que eu não consigo chamar de militância, ou como Green Book, um filme sobre discriminação racial. As pessoas realmente valorizam a diversidade, elas só não gostam de filmes ruins. Este vídeo é um experimento para o canal. Normalmente, aqui eu analiso personagens, suas motivações, filosofia, psicologia, mas hoje nos afastamos um pouco do tema habitual e demos uma olhada nos bastidores da indústria cinematográfica. Se você gostou desse pequeno desvio do conteúdo habitual do canal, escreva sobre isso nos comentários e deixe seu like socialmente relevante, para que ele sirva de sinal se vale a pena continuar analisando temas desse tipo.